O vídeo de hoje tá cheio de dicas e não são só para o preparo dessa receita. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e me pediram dicas para deixar a comida do dia a dia mais gostosa. Então, além de te explicar esse prato que ficou super simples, mas delicioso, eu também vou te ensinar algumas dicas que com certeza vão te dar mais autonomia na cozinha. Vem comigo! Eu sempre brinco que eu comecei a cozinhar por sobrevivência, porque os meus pais nunca gostaram de cozinhar. Aí eu queria reproduzir algumas receitas e tive que ir aprendendo por conta. Mas a verdade é que reproduzir receita não te ensina a cozinhar. Aprender técnicas ao invés de seguir os passos que alguém já pensou, vai te trazer muita liberdade na cozinha, inclusive para dar vida àquele sabor ou aquele prato super específicos que você inventou aí na sua cabeça. Mas mais importante ainda, para trazer sabor para a comida do seu dia a dia e ela nunca mais ficar sem graça. Uma das coisas que mais mudou a minha vida na cozinha foi aprender a aplicar contraste nos meus pratos. E isso funciona tão bem porque quando você traz contrastes de sabor, você vai estimular áreas muito diferentes do paladar. Literalmente áreas opostas. Isso vai tornar o seu prato muito mais interessante e tem muitas maneiras que você pode fazer isso. Você pode começar explorando um dos mais clássicos, que é você fazer o contraste entre a gordura e a acidez. Muitos dos pratos que a gente vai preparar no nosso dia a dia tem a gordura da carne, de queijos ou de molhos mais pesados. E aí você sempre pode equilibrar isso com um pouco de acidez. Você pode usar o limão, o vinagre ou até mesmo o iogurte natural, que foi o que eu resolvi usar nessa receita aqui. A carne que eu estou usando é a sobrecoxa. Ela já tem uma quantidade maior de gordura, mesmo que seja sem pele, que é a que eu vou preparar. E aí, para contrastar com isso, eu resolvi colocar um molho de iogurte natural junto com as minhas cenouras, que seriam o acompanhamento. Outro contraste que funciona super bem, e aí você também pode ir equilibrando o nível que você gosta, é o de doce com salgado. A sobrecoxa estava temperada bem salgadinha com molho de soja, e aí eu resolvi fazer o contraste com a cenoura, que é mais adocicada. E aí, para intensificar esse sabor doce da cenoura, eu fiz essa misturinha de azeite com mel e um pouquinho de páprica. Essa páprica é a páprica doce e também vai servir para intensificar esse sabor adocicado que eu queria para o prato. Por enquanto, o único trabalho que a gente teve foi de descascar as cenouras, e aí a gente vai pincelar essa misturinha e vai levar as cenouras para assar. Pode ser no forno ou pode ser na air fryer. Elas ficam prontas bem rapidinho, levou em torno de 20 minutos para terminarem de assar. E elas ficam caramelizadas com essa misturinha que a gente está passando. E aí você ainda pode finalizar passando o restinho, não vai tudo aí de uma vez. Inclusive, todos os ingredientes que eu usei vão estar na descrição do vídeo, você não precisa se preocupar em anotar nada. E é super facinho de fazer, você vai só descascar as cenouras, passar e aí vai levar para assar. Eu usei o forno aqui a 210 graus, mais ou menos, com a função de ventilação, mas você também pode fazer isso na air fryer, que fica mais rápido ainda. O legal desse jeito é que você não tem muito trabalho preparando as cenouras e elas ficam lindas no forno. Eu aproveitei para pegar as cenouras menorzinhas que eu encontrei, porque eu acho que fica muito bonitinho servir ela inteira no prato. Mas se você quiser, você também pode partir em metades ou fazer palitinhos e isso vai facilitar, vai tornar mais rápido ainda o processo de assar. Eu finalizei com um pouquinho de pimenta do reino e sal grosso, porque eu queria esse aspecto mais rústico. E aí, enquanto a cenoura tá assando, a gente vai preparar a carne dessa receita, que vai ser a sobrecoxa. Então, é bem otimizado para que seja realmente um prato possível e viável de você fazer aí no seu dia a dia. Inclusive, se você quiser fazer na air fryer, você pode fazer a porção para uma pessoa só, você pode colocar tudo junto, porque o tempo de cozimento da cenoura e da sobrecoxa não vão ser muito diferentes. Você pode fazer isso ficar mais rápido ainda, mas o que eu realmente quero que você lembre é que você consegue ir pensando nessas combinações aí com o que você tem na sua casa, sem precisar ficar seguindo essa receita específica que eu tô te passando. Então, para temperar a sobrecoxa, também foi super simples. Eu realmente quis fazer com ingredientes simples, que é a chance de você ter aí na sua casa e conseguir ou reproduzir essa ou lembrar desses temperinhos para uma próxima vez, seriam muito mais altas. E assim eu também te mostro que dá realmente para fazer um prato super saboroso, diferente, o original no meio do dia a dia, sem precisar ir no mercado e comprar um monte de coisa. Então, para o frango, eu realmente só usei um pouco de shoyu, um pouquinho de azeite e páprica defumada. E aí resolvi colocar um pouquinho de cebola em pó, mas você pode colocar
os temperos que você tiver aí na sua casa, tempera aí a sua carne como você achar melhor. O que a gente está trazendo aqui é uma comunicação entre os pratos com a páprica defumada e a gente também vai cortar a cebola para fazer essa sobrecoxa acebolada. A cebola também tem um pouco de dulçor que também vai conversar ali com esse adocicado da cenoura. Então fica tudo bem equilibrado, você pode reproduzir o que você está usando no prato principal, no acompanhamento, ou seja, tem um pouquinho de dulçor em cada um deles, mas você não esquece de trazer elementos que sejam contrastantes, como o caso da acidez, que a gente vai ter no acompanhamento com iogurte natural, e a gordura que é tão comum em tantos cortes que a gente usa no nosso dia a dia. Então eu tô levando aí a sobrecoxa para dourar. Não tem segredo, você só vai deixar essa frigideira bem quente, vai colocar ali um pouquinho de azeite e aí já pode colocar a sobrecoxa e aí você não vai ficar mexendo nela até ela terminar de dourar. Isso para evitar que ela perca água. Você também deixa sem acumular uma grande quantidade de carne dentro dessa frigideira. Isso serve também quando você estiver fazendo de outros preparos, de outras formas de preparo. Você sempre tenta colocar a carne em contato com o calor da frigideira até dourar sem ficar mexendo. Olha só que bonito que ele fica. E aí você já pode virar todos os pedaços e esperar dourar. Tenta, como eu falei, não mexer, porque isso vai fazer a carne perder a água. Como eu falei, serve para qualquer tipo de carne, para qualquer corte. E aí você vai deixar paradinho e assim ela não fica borrachuda, não fica seca. Mantém os líquidos que ela tem ali dentro. E aí você já pode deixar reservadinho e a gente vai usar essa mesma frigideira para refogar a cebola. Isso também é um truquezinho muito mais conhecido, que é o de usar esse queimadinho, esse douradinho da frigideira para trazer sabor para outros elementos. Você pode usar tanto para molhos quanto para refogados e funciona super bem. O que você precisa fazer para soltar esse sabor do fundinho da panela é colocar algum tipo de líquido. Você pode colocar tanto água mesmo, quanto vinho ou cerveja, vinagre, qualquer tipo de líquido vai ajudar a soltar esse sabor e aí transferir isso para o seu molho ou para o refogado que você estiver fazendo ali de legumes, que também funcionariam super bem com a sobrecoxa. Eu resolvi fazer a cebola porque realmente uma carninha cebolada, eu sou super fã assim pro dia a dia. Então vai refogando aí a sua cebola até ela murchar e aí a gente já vai estar com os nossos elementos desse prato praticamente prontos. É prático desse jeito e eu vou te mostrar como realmente vai ficar lindo e ficou super saboroso. Então agora nesse almoço super simples, a gente já usou o contraste de gordura com acidez, já usou do salgado com o adocicado do mel e da cenoura. E o outro contraste que a gente vai usar para essa receita, para esse prato, vai ser do iogurte natural, que a gente vai servir ele geladinho mesmo. E aí você vai vir com a cenoura quentinha e servir por cima desse iogurte natural. São 3 contrastes que a gente está usando nesse prato, mas você tem infinitas possibilidades que você pode ir aplicando. Só com essas combinações você pode misturar muitos tipos de preparo e eu tenho certeza que você vai sentir muita diferença. Olha só a cenoura que linda que ela ficou depois de assada. Aí eu resolvi passar aquele finzinho e dar esse brilho nela. Vai dizer que não fica parecendo um prato de restaurante e é só cenoura assada com um pouquinho de mel e azeite. Fica muito gostoso, além de ficar lindo. Na descrição do vídeo eu também vou deixar outras diquinhas que eu incorporei no meu dia a dia aqui em casa e que fizeram toda a diferença no sabor das comidas. E eu espero que essas dicas te ajudem a ter mais criatividade, mais autonomia e a comer com mais prazer aí na sua casa. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal.